Bom, então vamos lá, pessoal. Mais um bloco aqui da nossa imersão em pensão por morte. Vamos dar continuidade. Agora falando sobre a comprovação da união estável, especialmente, né? A gente viu que um dos requisitos para a concessão da pensão por morte é a demonstração da condição de dependente desse segurado, sendo que alguns dependentes são presumidos e outros precisam comprovar essa situação. Então, a gente tem aqui na primeira classe o cônjuge e o companheiro, são os primeiros citados. A gente pode ver aqui no artigo 16 da lei, olha só, o cônjuge, a companheira e o companheiro. E quem são essas pessoas, né? Quem é o companheiro e quem é a companheira? Olha só, parágrafo terceiro, tá bom, do artigo 16 aqui da lei de benefícios, diz o seguinte: considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, então ela não se casou, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, nos termos aqui do parágrafo terceiro do artigo 226 da Constituição Federal. Agora vamos ver o que diz o regulamento da Previdência Social, né? O que é essa união estável. Então, temos aqui, considera-se companheira ou companheiro, um texto bem similar ao que já está na legislação, né, do decreto, e no parágrafo sexto, ó, vamos lá. Artigo 16, parágrafo sexto, considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas estabelecidas com a intenção de constituição de família, observado aqui essa lei, o Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no parágrafo terceiro do artigo 22. Então, aqui já temos uma deixa. Como que a gente comprova a união estável? Olha só, o próprio regulamento já diz onde que está as provas, quais são as provas que a gente deve produzir para comprovar a união estável. Mas antes de seguir, eu quero chamar um alerta aqui, né? Algumas pessoas confundem essa situação e acham que a gente precisa comprovar a dependência do companheiro ou da companheira. E isso não é verdade. A gente vê aqui na legislação, ó, Lei 8.213, né, a Lei de Benefícios, e olha só o que diz aqui, ó, parágrafo 4º do artigo 16 da Lei de Benefícios. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso primeiro é presumida e das demais deve ser comprovada. E quem que está no inciso primeiro? O cônjuge, a companheira, o companheiro. A gente já tinha falado sobre isso aqui, né? Mas reforçando, então, companheira e companheiro e o cônjuge estão na primeira classe para recebimento da pensão por morte e a dependência econômica dessas pessoas é presumida, já está aqui conforme a lei. Quem é o companheiro e a companheira? É a pessoa que mantém união estável. E o que é união estável? Aqui nos termos do Regulamento da Previdência Social, artigo 16, parágrafo 6º, considera-se união estável aquela configurada na convivência pública contínua e duradoura entre pessoas estabelecidas com a intenção de constituição de família, observado aqui o Código Civil e comprovado o vínculo na forma do parágrafo terceiro do artigo 22, também do regulamento. Então vamos lá. Como que eu comprovo o casamento? É bem simples, né? A gente utiliza a certidão de casamento atualizada e esse é o documento suficiente aqui para a comprovação do casamento na data do óbito. E, teoricamente, também o documento suficiente para a comprovação do tempo de duração dessa relação. Mais para frente, nos próximos blocos, a gente vai falar sobre a importância de comprovar o tempo de duração desse casamento ou dessa união estável. Mas segura por aí, tá bom? Esse é assunto para o próximo bloco. Mas já lembre, uma coisa muito importante também na concessão do benefício de pessoa por morte é comprovar o tempo que essa união ou que esse casamento durou. Ou os dois, né? É muito comum também a gente ter essa situação que a pessoa vivia em união estável e depois resolve casar formalmente. E aí a gente vai utilizar esses dois tempos, a gente vai comprovar todo o período de duração dessa união para a gente poder fazer a concessão do benefício da maneira correta, tá bom? Então, como comprovar a união estável? Olha lá, como eu já citei, né? Parágrafo terceiro do artigo 22, está aqui a minha anotação, artigo 22, parágrafo terceiro do Regulamento da Previdência Social. Então, vamos lá para o artigo 22,
E parágrafo terceiro, para comprovação do vínculo e da dependência econômica. Olha só o que que diz esse artigo, bem interessante. E até uma coisa que causa confusão, né? Para comprovação do vínculo e da dependência econômica. Não quer dizer que, no caso de união estável, eu estou provando dependência econômica. É que a dependência econômica, os documentos que comprovam dependência econômica, também são os mesmos que comprovam o vínculo. E aí, eu conseguindo comprovar a união estável, né? Meio que é, o documento ele tem essa dupla função, ele já comprova também a dependência econômica. Conforme o caso, deverão ser apresentados no mínimo dois documentos, observado aqui os parágrafos 6º-A e 8º do artigo 16, e poderão ser aceitos dentre outros. Certidão de nascimento de filho havido em comum. Então, muito importante, né? Eu vejo muitas vezes, como eu já citei, é importante a gente comprovar o tempo de duração dessa união estável. E algumas pessoas se concentram em comprovar apenas os últimos 2 anos. Eu vou mostrar para vocês também por que que isso acontece. Mas a certidão de nascimento dos filhos é um documento importante. Você consegue comprovar ali pelo menos a data próxima, né, da união estável, pelo menos é relativamente comum as pessoas logo que iniciam a relação com pouco tempo, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos ali de relação já começaram a pensar em ter filhos. Então você consegue comprovar ali uma possível relação de união estável. Lógico que isso deve ser corroborado com outros documentos, né? A gente sabe que existem pessoas que optam por ter filhos sem ter o casamento, e aí é a opção de cada pessoa do que acha mais adequado para a sua vida, tá bom? Mas, teoricamente, aqui, se a pessoa tem filho em comum e apresenta outros elementos, né, a gente consegue fazer essa comprovação da união estável. Certidão de casamento religioso também é uma situação que pode acontecer. Às vezes a pessoa fez o casamento ali na igreja, né, na sua religião, conforme os seus preceitos religiosos, mas ela não faz a averbação civil. Ela não leva para efeito de registro em cartório. A gente também pode utilizar esse documento. Então, veja, o casamento religioso ele não vai ter o mesmo efeito do casamento civil, para efeito de comprovação aqui do direito da pensão por morte, mas é um início de prova também que pode ser utilizado. Declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente. Então, muito importante, né? Se você vive em união estável, declare o seu companheiro, ou se você está atendendo um cliente que quer se programar, que quer se proteger aqui em relação à pensão por morte, oriente que faça a declaração de imposto de renda anualmente, né? E declare ali o seu companheiro, a sua companheira como sendo seu dependente. Disposições testamentárias também, né? Podem estar no testamento. Declaração especial feita tabelião. Então, a gente pode usar aquelas declarações de união estável, né, que as pessoas costumam fazer. Importante observar aqui as datas, ter os registros. Se for o caso, atualizar, né, de 2 em 2 anos, atualizar. Não que seja um requisito, tá bom? Para a validade da declaração ter essa atualização de 2 em 2 anos. Mas, como eu falei, é importante a gente comprovar os últimos 2 anos da união e também comprovar períodos anteriores para a gente poder demonstrar o quanto tempo durou essa união estável. Prova de mesmo domicílio, isso aqui costuma causar confusão e a gente precisa ter atenção ao seguinte: essas provas elas precisam ter o mesmo período, tá bom? Não adianta, por exemplo, você pega a conta de luz, vamos dizer, né? A conta de energia ali em nome do segurado, e aí, depois do óbito dele, essa conta de energia é transferida ali para a conta da sua esposa, né, que sobreviveu, e aí você pega uma conta de outro período. Então, uma conta, por exemplo, é de junho de 2022 e a outra conta é em maio de 2023. Então, há uma grande probabilidade, né? Não é que há uma grande probabilidade, mas a gente abre espaço para a reflexão se essa pessoa não simplesmente foi morar naquela casa após o falecimento, após o óbito, né? E agora está tentando meio que fraudar a previdência. Então é muito importante. Por exemplo, você tem uma prova no mês de maio de 2022 em nome do segurado, ali a conta de energia, e a conta de água, por exemplo, no nome
da sua dependente no mês de maio também de 2022, entendeu? Então, assim a gente consegue demonstrar que no mesmo período eles estavam morando na mesma casa, na mesma residência. Provas de encargos domésticos, tá? Procuração ou fiança recíproca outorgada entre eles. Conta bancária conjunta também é documento muito interessante. Registro em associação de qualquer natureza que conste o interessado como dependente do segurado. Então, qualquer tipo de local que você tem essas anotações, que um é dependente do outro, que eles são família, né, que esteja registrado ali como marido e mulher, tudo isso vai servir. Anotação constante em ficha de livro, registro ou registro de empregados. Então, também, né, se na empresa tem esse cadastro, ou se é funcionário público, tem ali no seu assentamento funcional é, o registro, né, de quem é o seu companheiro, quem é a sua companheira. Aí você pode estar perguntando, Breno, mas por que o funcionário público, né, já que o funcionário público tem regime próprio? Na maioria, na União, né, os estados todos já têm, mas os municípios é comum que a gente ainda tenha municípios que participam do regime do INSS, né? Isso vai ser extinto, mas a gente ainda pode ter algumas situações. Então, é importante. Ou de repente essa pessoa por algum motivo largou o serviço público, né? Mas tinha ali essa anotação, você pode também utilizar como início de prova de que essa relação existia. Apólice de seguro, ficha de tratamento em instituição de assistência médica. E aqui, até interessante, eu deixei isso anotado aqui, ó, cadê, ó? Cadastro no PSF, né? Então, no posto de saúde da família ou na unidade de saúde de referência ali do SUS, do seu bairro, da sua região, de repente consta, a gente pode encontrar em várias situações. Por exemplo, existe o cadastro ali do companheiro e o cadastro da companheira de formas separadas, porém, em ambos os cadastros consta que eles vivem em união estável, consta qual é o endereço domiciliar deles, ou de repente tem um cadastro da família como um todo ali no posto de saúde. Então, é importante aí a gente verificar também o SUS, né? Deixei também aqui CAD único, né? Então, a unidade de assistência social de referência aí da sua região pode ser que tenha o cadastro de família, tem o cadastro único se você recebe algum benefício do governo, tem o cadastro de toda a família ali, ele deve ser atualizado de 2 em 2 anos, então muito provavelmente você vai ter um documento atualizado também comprovando essa união, né? Então, apólice seguro, ficha de tratamento, escritura de compra e venda de imóvel. Olha só, isso aqui é bem legal. Então, de repente, você fez a compra e a venda de um imóvel e consta o nome dos dois ali, dos companheiros. Ou ainda pode ser um contrato de locação mesmo, né? Você alugou ali uma casa, alugou um apartamento para morar e consta o nome tanto do companheiro quanto da companheira. Ou ainda, como a gente tem casos aqui no escritório, de pessoas que estão passando por situação de regularização de título, áreas até então invadidas, né? Houve um programa da prefeitura para regularizar essas regiões para emissão de título, e aí consta o nome do companheiro e da companheira no cadastro da prefeitura para emissão do título em nome dos dois. Esses documentos podem ser utilizados, né? É, Declaração de não emancipação de dependente menor de 21 anos, e olha só. Isso aqui é muito interessante. Quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar, ou seja, qualquer outro documento que você possa utilizar para comprovar a real existência da união estável, você pode utilizar a expressa previsão aqui no regulamento da Previdência Social para que você utilize outros documentos, além desses que estão previstos aqui no parágrafo 3º, artigo 22 do regulamento da Previdência Social. E aí, eu destaquei alguns outros, né? Como eu falei, o CAD único, o cadastro do PSF, plano de saúde, é interessante, seguro de vida já estava lá, certidão de união estável, e como eu disse, atenção ao tempo. E aqui, uma situação interessante, né? Fotos e redes sociais. O que é que vocês acham dessas provas aqui, né? Então, olha só, fotos e vídeos até são interessantes,
mas a gente precisa ter uma contextualização. Uma simples foto solta, sem qualquer data, sem qualquer contexto, fica um pouquinho complicado da gente utilizar, né? Porque você pode, de repente, encontrar na rua um amigo, abraçar uma festa de aniversário, você abraça um amigo, então não tem muito contexto ali que a gente consiga demonstrar essa união estável. Agora, por exemplo, fotos nas redes sociais, colocando ali, 20 anos de casados, né, 20 anos de união, ou ainda na festa de aniversário, falando ali, dando os parabéns, dizendo, meu amor, eu te amo, muitos anos de vida, espero que você passe mais muitos, muitos anos junto comigo, com a nossa família, algo desse tipo, né? Então ali tem uma declaração que a gente consegue aferir que realmente existe uma exposição pública dessa união. Então, redes sociais são interessantes, lógico, cada vez mais a gente vê aí dificuldade em utilização desse tipo de provas, mas é algo interessante, né? Até para complementar provas já existentes. Mensagens de WhatsApp também, né? A gente pode pensar, se for o caso, em fazer uma ata notarial, por exemplo, pegando as conversas de WhatsApp ali, que tem conversas de cunho doméstico ou até mesmo de cunho privado, né? Chamando de meu amor, falando de filhos, falando de escola, por exemplo, falando de assuntos domésticos, de feira, de contas. Então, essa situação também pode ser utilizada. Lógico, né? Se a gente puder evitar, porque termina expondo a privacidade também das pessoas envolvidas, a gente utiliza outros documentos. Mas se essa for a única alternativa, né, você conversa aí com o seu cliente, explica essa situação e tenta utilizar esses documentos para a comprovação da união estável, tá bom? E o reconhecimento pós-morte. Aqui a gente tem uma situação bem interessante, porque temos decisões que reconhecem que determinam, né, aquela sentença de reconhecimento pós-morte como início de prova material. Eu acho isso aqui bastante frágil, tá? Porque a lei exige a existência de documentos, né, de início de prova material. E aí, como é que você vai utilizar testemunhas para produzir um documento após a morte e isso vai ter validade? Então, isso aqui é muito frágil, em que pese alguns juízes aceitarem isso, o INSS não reconhece, e você pode terminar tendo problemas. Então, não confie somente nisso. Lógico, se essa for sua única alternativa, aí tudo bem, você trabalha com o que tem. Mas, existindo a possibilidade de ter outros documentos, é melhor você buscar essa outra documentação e trabalhar com documentos mais robustos, né? Ponto interessante, tá bom? Esses documentos, eles devem ser produzidos antes do falecimento. Então, é situação muito comum, né? As pessoas chegam aqui no escritório, por exemplo, e falam assim, doutor, a gente constou na certidão de óbito que ele vivia em união estável. Vai servir isso aqui para provar a união estável? E a resposta é que administrativamente não, o INSS não aceita, porque esse documento tem que ser produzido antes do óbito. Judicialmente até ajuda, né? Mas é um documento bastante frágil, porque é um documento que é feito a partir exclusivamente da declaração, né? De quem está declarando o óbito. Então, também é uma situação bastante frágil, tá? Então, qualquer tipo de documento produzido após o óbito é frágil. Agora, pode ajudar, né? Então, declarar ali na certidão de óbito que vivia em união estável, se possível constar o nome, principalmente se quem está fazendo a declaração não for o próprio convivente, né? Constar ali que quem arcou com as despesas de funeral, de velório, foi a pessoa ali, o companheiro, a companheira, então, recibos, nota fiscal em nome desse companheiro ou dessa companheira também vai ajudar, pelo menos na esfera judicial. Como eu disse, né, na esfera administrativa, o INSS não vai aceitar. Mas na esfera judicial a gente consegue criar argumentos nesse sentido para comprovar a união estável. Afinal de contas, quem é que arca com as despesas funerárias de uma pessoa desconhecida, né? Então, o mais comum é que sejam pessoas próximas ali da família, do convívio, que vão terminar arcando com essas despesas funerárias, tá? Então, atenção com esses pontos aqui em que se referem à comprovação da
união estável especialmente, né, porque o casamento é bem simples de comprovar, desde que não exista nada que possa refutar a existência desse casamento, a comprovação é muito simples, tá? E aí, algumas atenções, né, alguns pontos de atenção sobre as provas. Então, vamos lá. Artigo 16, parágrafo 5º e 6º da Lei de Benefícios. Olha só, as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material. Lembra que eu falei lá que é complicado a gente tentar fazer a prova apenas com testemunhas no reconhecimento de união estável pós-morte e depois tentar utilizar isso como documento, né? Tentar utilizar essa sentença como documento. Contemporânea dos fatos produzidos no período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado. Aqui no caso, nessa última parte aqui se refere, né, aí a outro benefício, mas aqui para a gente a data do óbito. Não admitida prova exclusivamente testemunhal, então não se admite mais prova exclusivamente testemunhal, exceto a ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Então, exceto situações extremamente excepcionais, né, baseadas em caso fortuito ou força maior, a gente vai admitir apenas as testemunhas. Mas, de modo geral, precisamos de duas provas, dois documentos produzidos nos últimos 24 meses de vida ali daquele segurado. E talvez você esteja pensando, mas Breno, eu já vi aí uma decisão da Turma Nacional de Formalização que dispensa o início de prova. Você realmente já viu. Trata-se da súmula 63 da Turma Nacional de Uniformização da Turma Nacional de Uniformização, né? E aí, o que acontece? Essa súmula, ela foi superada em razão da Lei 18.846 de 2019. Inclusive, ela está aqui, ó. Então, o que acontecia? Antes, dessa lei, o INSS já exigia o início de prova material, tá? Porém, essa exigência não constava da lei. E aí a gente conseguia afastar essa exigência do INSS por meio de ação judicial, dizendo que, como a lei não exige início de prova, o INSS não pode fazer isso de forma administrativa, porque ele extrapola o limite legal. E aí a gente afastava o entendimento do INSS. E esse entendimento, né, essas decisões foi sumulada aqui na súmula 63 da Turma Nacional. Com a nova lei, né, que passou a exigir provas, o entendimento da súmula foi superado e ele não se aplica mais. Então, se você já viu essa súmula, sim, ela existiu, ela existe, né, ela não foi revogada, porém, ela foi superada em razão da aplicação da legislação. E um último ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês está no artigo 128 da Instrução Normativa, no artigo 180 da Instrução Normativa 128. E eu já deixei separado aqui também para a gente, deixa eu colocar minha imagem um pouquinho mais para o alto. E olha só, a prova da união estável e da dependência econômica são para a prova, né, para a comprovação da união estável e da dependência econômica, são exigidas duas provas materiais contemporâneas dos fatos. Então, basicamente, eu li a mesma redação, né? Sendo que pelo menos uma delas deve ter sido produzida em período não superior a 24 meses anteriores ao fato gerador. Então, olha só, pelo menos uma delas deve ter sido produzida em período não superior a 24 meses anteriores ao fato gerador. Não precisa ser as duas provas antes, nesse período de 24 meses, mas pelo menos uma delas sim. Não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, que também está lá no regulamento da Previdência. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção realmente está aqui no parágrafo único, e olha só o que ele diz. Caso o dependente só possua um documento emitido em período não superior a 24 meses anteriores à data do fato gerador, a comprovação de vínculo ou de dependência econômica para esse período poderá ser suprida mediante justificação administrativa. Então, vamos lá, olha só. Lei. A prova da união estável e de dependência econômica exige início de prova material contemporânea dos fatos produzido em período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento
a prisão. Não admitida prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, né? Então, início de prova material. Aqui exige duas provas, pelo menos uma dentro do período de 24 meses antes do óbito, né? E se só existe uma prova, a gente pode fazer a justificação administrativa. E o que danado é essa justificação administrativa? Então, vamos lá, justificação administrativa. A justificação administrativa, JA, constitui meio utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documentos ou para produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante o INSS por meio da oitiva de testemunhas. Então, quando você não tem todos os documentos, né? Quando esses documentos são insuficientes, ou quando falta documentos, dependendo de cada situação aqui, conforme o regulamento, a gente vai poder produzir essas provas por meio da justificação administrativa, que, de forma bem resumida, é você apresentar testemunhas para o INSS. E o parágrafo único diz o seguinte: quando o processamento da justificação administrativa, né, da JA, for necessário para corroborar início de prova material, deve ser verificada a razoabilidade da relação entre o documento apresentado e aquilo que se pretende provar. Então, vai ser feita aqui uma valoração, né? O servidor vai analisar a real necessidade da produção dessa justificação administrativa aqui para comprovação da união estável, certo? Então, chegamos ao final desse bloco. Se você ficou com dúvida, deixe as suas dúvidas aqui nos membros, né, no comentário dessa aula, que a gente vai responder e te auxiliar aí com dúvidas que eventualmente você tenha permanecido nessa parte, tá? E a gente encerra aqui o nosso bloco e para o próximo a gente vai falar sobre o tempo de duração da pensão por morte, tá certo? Então, ficamos por aqui, um pequeno intervalo e a gente volta logo mais. Bom, então se você ficou até aqui, eu tenho alguns recados e um convite para te fazer. Antes de mais nada, já se inscreva no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. E esse conteúdo que você acabou de assistir, né, esse vídeo, ele faz parte do nosso treinamento, da nossa imersão em pensão por morte. A gente apresentou esse treinamento ao vivo e agora estamos fazendo as edições, né, cortando os pedaços, transformando em blocos para inserir no nosso portal. E se você não participou ao vivo, deseja entrar nesse treinamento, se você deseja adquirir essa imersão, se você é advogado, né, quer melhorar a sua prática em pensão por morte, eu te convido, né, logo mais terá o link aqui na descrição, talvez, como a gente ainda está fazendo as edições, né, então eu não vou liberar de imediato aqui o link para a inscrição, mas tão logo esse conteúdo esteja pronto, você vai poder ver na descrição desse vídeo aqui o link para ter acesso e comprar a imersão. Como você pode ver, eu busquei trazer o máximo de detalhes, né, todas as informações possíveis para dentro aqui desse treinamento. Trouxe as informações também de forma bastante compilada, né, mostrando onde que está na legislação o fundamento daquilo que eu estou falando, porque não adianta também a gente trazer um monte de informação solta e muitas vezes você não sabe onde que encontra novamente essa informação, você não sabe qual é o fundamento legal daquilo que está sendo dito. Então, o objetivo é lógico, né? Trazer algumas discussões, mas te mostrando também o fundamento legal de tudo aquilo que está sendo falado aqui, e não apenas despejar um monte de informação para você e depois não ter como conferir, não saber onde e ficar confiando apenas na minha palavra, né? Depois você precisa produzir uma peça, precisa produzir um parecer, precisa fazer um requerimento administrativo e você não sabe onde que encontra a fundamentação legal. Então, por isso, durante toda essa jornada, durante toda a imersão aqui que a gente preparou, eu estou fazendo também a relação ali, os nossos slides, mostrando os slides, mostrando a lei, mostrando o regulamento, mostrando a instrução normativa, para que, ao final de tudo, você esteja apto ali a caminhar sozinho com as próprias pernas, tá bom? Então, é isso. Se você quer adquirir a imersão, confere os links aqui na descrição. Se ainda não estiver disponível é porque a gente não terminou de fazer as edições, mas tão logo que a gente termine, o link vai ser disponibilizado aqui. E se você não é advogado, mais uma vez, né,
Já se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse conteúdo, você vai ajudar outras pessoas, apesar de ser um trecho, de um treinamento, de uma imersão, tem muita informação que pode ajudar outras pessoas, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e até mais.